Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Sexta-feira, dia de analisarmos as condições para a colheita, as condições da safra através do CropView. Aqui comigo, Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, empresa que detém aí os direitos do CropView, para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento atual. Os produtores, principalmente lá no Mato Grosso, estão muito preocupados com a chuvarada por lá, Cristina, porque é um momento de colheita, de avanço da colheita. As lavouras começam a ficar prontas todas ao mesmo tempo agora em março. E a gente analisando aí as informações, os produtores querem saber o que vai acontecer, né? Se vai ter chuva, se essa chuva atrapalha ou não. E a gente tomou como exemplo a situação lá do Marcos da Rosa, presidente da ProSoja. Ele tem uma propriedade lá em Canarana, lá no Mato Grosso, e ele tem esse mês de março para colher a soja dele. Será que ele vai ter condição favorável aí para fazer essa colheita, Cristina? O que o CropView está apontando? Seja bem-vinda. Obrigada, Alex. Boa tarde a todos. Realmente o Mato Grosso com chuvas, né? Chuvas fortes ainda e alternadas. Nós não temos uma condição de invernada, mas nós temos chuvas em volumes altos que realmente vem atrapalhando um pouco quem já começou a colher. Nós fizemos aqui esse ensaio para Canarana. Os dados que estão aqui não são os dados do Marco, eu não sei os dados de plantio da propriedade dele, mas eu fiz uma simulação para vocês aqui de um plantio em 2/11, um cultivar com um ciclo de 130 dias. Vamos ver aqui, olha, nós vamos mostrar na tela. Esse cultivar, ele teve, ao longo, né, da evolução dele, desenvolvimento vegetativo, bastante excedente hídrico, choveu bastante, produtividade vem vindo boa, faltou um pouquinho de água ali no enchimento de grãos, pouca coisa, penalizou um pouquinho, e aí depois o cultivar começa a entrar nesse último estágio de pós-enchimento de grão, maturação e colheita, e com chuva, ó, vocês podem ver que nós temos excedente hídrico aqui, ao longo de todo esse período, e você pode ver que a produtividade ela tem um declínio, né, e chega em 85%, e nós estamos aqui em estágio final, né, maturação e colheita, nesse caso ele fica entre 2 de março e 11 de março, e você pode ver que ainda acusa um excedente hídrico de 35 milímetros e uma chuva prevista nesse descende aqui de 55 milímetros. Então a gente pode considerar que a lavoura dele veio perfeita até o florescimento. A partir daí, o clima já começou a influenciar. Sim, eu vou descer aqui o gráfico do balanço hídrico, fica um pouquinho mais fácil da gente enxergar. Olha o que eu estava falando, como é que essa chuva ela está irregular, né? Você vê que tem picos maiores do que a média dos últimos 10 anos. A média é essa linha amarela, né, Cristina? Exato. Então você vê que teve muita irregularidade, né? E esse momento, ó, nós estamos aqui, nesse momento, nessa barrinha verde mais clara. Então ele está acusando aqui, ó, que deve ter sido até o descende passado, 107 milímetros já no período de maturação, por isso que penaliza um pouquinho. Mas se você vê que para a última barrinha, que é a colheita, essa chuva ela está declinando. Então parece que vai ter uma folga agora para quem... É um bom sinal, então, para quem precisa de entrar no campo para colher. Exatamente. Olha só, vamos ver um pouquinho aqui Aqui nós temos as chuvas dos últimos 10 dias. Olha o que a gente estava falando. Olha, no dia 20 de fevereiro, aqui está acusando 49 milímetros. Média do município, tá, Alex? Então, muita uma chuva. Propriedade vai ter ido mais, a outra vai ter ido menos. Mas você vê que a chuva, ela estava firme até o dia 23, ó, mais 47. Uhum. A partir do dia 24... declinou. Você pode ver que 28, 27 com 0 milímetros acusados aqui. Aí vamos para a previsão. Olha, parece que continua sem chuva, praticamente sem chuva até o dia 9. A partir do dia 9 parece que ela tem uma tendência de se intensificar um pouquinho. Mas é uma condição que favorece a colheita, então. Favorece, porque nós já estamos há alguns dias, né? Nós olhamos aqui nos dados observados, olha, desde o dia 24, né? Hoje já é dia 2 de março, e até o dia 8,
provavelmente até o dia 7, vamos colocar aqui, que dia 8 ela já começa a aumentar, nós estamos falando média de município, mas eu acredito que até entre 6 e 7 a condição ainda vai ser favorável. Então, o Marcos da Rosa, o pessoal lá de Canarana, tentar acelerar essa colheita aí para garantir esses próximos dias de boa tendência aí para o clima, certo, Cristina? Exatamente, acho que é uma semana boa e tem que aproveitar, trabalhar bastante para tirar o máximo possível de grão do campo. Mas, de qualquer forma, a irregularidade do clima foi influência negativa aí para o potencial produtivo da planta, certo? Foi, sem dúvida. E eu fiz até um estudo, porque eu tenho observado isso em todos os municípios, né? Em todas essas simulações que a gente faz Brasil afora, o que nós temos observado nos últimos anos é como ele está irregular, é como essa linha amarela ela fica picotada na linha amarela, o gráfico do balanço hídrico, com chuvas muito além em determinados momentos, de repente ela some e vem penalizando. Aqui nesse gráfico está bem claro isso, né? Parece uma montanha-russa aqui exatamente, de variação. Um picote grande, né? E até fiz para Canarana. Vou mostrar para vocês aqui, vou colocar na tela. Olha só. Eu peguei aqui um cultivar de soja com um ciclo de 110 dias. E fiz uma simulação de plantio, né, em cada decêndio, desde o ano 2000 até 2011. O que a gente vê aqui? Olha, antes de 10 de outubro, nós não tínhamos uma produtividade superior a 80%. Então, provavelmente, os plantios começavam a acontecer a partir de 10 de outubro, aonde a produtividade média desses anos todos, olha, 85%, para plantio até 20 de outubro, de 20 a 30, 88%, 1 de novembro, 88%, e para plantios mais tardios, 10 de novembro, se atingiam um patamar maior de produtividade, aqui 92%. Isso de 2000 a 2011. A 2011. Ou seja, dá para a gente confirmar que nesse período o plantio a partir de 10 de outubro tinha um retorno interessante aí para o produtor em termos de potencial produtivo. Exatamente, falando de clima, Falando né? de clima, sim. Falando de clima. Aí, eu fiz o mesmo exercício, eu fiz todos os anos e eu resolvi destacar os últimos 5 anos, porque ele realmente vem se apresentando diferente. Olha só, então, os mesmos períodos aqui, para você ver, olha, tá vendo esse quadrado manchado de amarelo? Isso é aquela irregularidade que a gente viu, né? Você vê que o clima, ele deixou de ter uma constância, né, na média, que é o que ele apresentava, ele mudou o padrão de comportamento. Então, o que a gente vê? Para atingir os mesmos 85% que a gente conseguia plantando em 10 de outubro, nós tivemos que plantar em 10 de novembro. Olha só. Um mês aí de diferença. Um mês de diferença. Por outro lado, olha só a irregularidade. Em setembro, que na média dos anos eu não conseguia mais do que 74%, a partir de 21 de setembro aqui, nos últimos 5 anos, eu já consigo uma média de 81%. Ou seja, tem chuva antes, mas não é chuva suficiente, ou pelo menos que garantisse o potencial anterior, Cristina? Na verdade, tem anos que tem chuva suficiente. Você pega aqui, olha, em 2012 teve chuva suficiente, 2013 teve, 14 e 15 não teve, 16 e 17 teve. Então, o que está acontecendo? O que a gente vê nesses últimos 5 anos? Um clima muito irregular, mudando as janelas, né? E fazendo com que o produtor tenha que ter mais estratégia, porque eu acho que antes era mais fácil. Nós já sabemos que aqui a gente consegue plantar bem a partir de 10 de outubro, e isso era uma coisa meio pétrea. E agora não. Esse levantamento ele consegue também fazer no CropView, saber o que aconteceu nos últimos anos. Eu extraí esses dados do CropView. E esse dado é um dado de chuva média do município. O que eu aconselho o produtor? Tem dado da propriedade, tem pluviômetro, faz anotação diária todo dia, traz esses dados, insere no CropView e faz essa simulação da propriedade com os dados da propriedade, para ver o quanto que o clima está mudando de fato na propriedade. Às vezes melhora, às vezes antecipa a janela, às vezes piora. Como nesse caso aqui, é uma região, olha, eu fiz safrinha também. Olha, a safrinha ela é difícil lá.
Então, você consegue uma safrinha, um resultado melhor plantando em janeiro. Mas se eu tenho um atraso do meu plantio da soja, consequentemente eu tenho que montar estratégias mesmo para garantir a melhor produtividade de safrinha. Exatamente, mas olha só, aí ao contrário da condição anterior, você começa a ter uma produtividade maior que 80% a partir de setembro. Será que não vale a pena? Tem que fazer conta. Se eu sair com essa soja aqui e para ter uma boa safra de milho, será que financeiramente compensa? Você reduz o potencial produtivo da soja, mas ganha no milho safrinha. Pois é, cada um vai fazer a sua conta, né? Do que produz, de quanto está o milho, de quanto está a soja, enfim, são mais contas para ser feitas aqui. Mas eu acho que vale muito a análise. Interessante, interessante. E ajustar também as variedades. De repente você pode até plantar mais tarde, mas usa uma variedade mais precoce de soja. Exato. Ou você desiste da safrinha e planta uma variedade mais tardia com uma produtividade melhor. E começa mais tarde, né, o plantio? E começa mais tarde, Tudo. Eu só fiz aqui a simulação com um ciclo de 110 dias, porque senão fica muita informação na tela para ver. Mas lá no CropView, você pode fazer com todas as variedades, fazer uma por vez, e fazer todas as simulações em todos esses anos. Mas daí a gente pode se perguntar, né, Cristina? A Cristina fez canarana, que está numa determinada região lá do Mato Grosso, não é o que está acontecendo em outros municípios. Daí a Cristina foi lá e fez também esse mesmo exercício para Nova Chavantina e Campo Novo do Parecis. E a conclusão, Cristina, é a mesma? Vamos lá, conclusões diferentes. E tem outros municípios do Brasil que também mudaram muito e mudaram para melhor. Olha, eu entrei agora Campo Novo do Parecis. A mesma coisa. Mesmo ciclo 110 dias, 2010 2011. Nós temos janela de plantio. Olha, Campo Novo conseguiu uma janela até bem mais cedo. Setembro, né? Já a partir de aqui de setembro, eu não sei, o vazio sanitário lá deve liberar a partir do dia 15 também. Então, ele já dava uma condição acima de 85% na janela. Né? Agora, olha os últimos 5 anos, olha o que aconteceu. Nossa, ele consegue os mesmos 85% só no final de novembro. Só no final de novembro aqui, ó. Vou deslocar isso aqui. Só no final de novembro. E aí, olha, setembro, olha que resultado ruim. Olha, outubro, na média dos anos, né? Tá certo que aqui nós tivemos um 2012 que foi ruim, um 15 e um 16 que foi ruim. Mas o fato é que se a gente juntar todas essas linhas, você vai ver que essas manchas amarelas aqui, elas não existiam. E quando elas existiam, eram 74%, 78%, 68%, 70%. Nada como vem acontecendo aqui nesses últimos 5 anos, comparativamente. A conclusão que a gente chega, então, é que a melhor data de plantio está se atrasando no Mato Grosso, Cristina. Dá para dizer isso? Sim. Eu não fiz para o estado inteiro, para todos os municípios, mas a conclusão no Mato Grosso que eu tenho chegado é essa. Vamos ver Nova Chavantina? Depois a gente olha para o milho. Nova Chavantina está aqui. Da mesma coisa, forma, né? Tinha uma janela que começava a partir de 10 de outubro, está aqui, 85%. E essa janela ela se deslocou para novembro também. É verdade. Ou seja, o perfil é o mesmo, de atraso no início do plantio, no início ideal de plantio, né? Na janela ideal de plantio, né? Sim, mas com alguns resultados, como nós vimos em Canarana, você viu que essa sazonalidade tem anos que permite o plantio mais cedo. Né? É verdade. Nas demais, não, né? Nas demais, não. Você vê que aqui a condição mais cedo, ela fica praticamente a mesma. Piorou um pouquinho, né? Ainda piorou um pouco. Atrasou, tem piora de forma geral. Mas Canarana foi a única que deu essa condição um pouco mais cedo em alguns anos. E no caso do milho, como é que fica a história? Dá para plantar o safrinha? Com esse atraso no plantio? Últimos 5 anos. Nova Chavantina é uma região difícil de safrinha, né?
Eu não fiz análise histórica, só fiz dos últimos 5. Mesmo começando lá em janeiro, ainda assim, a resposta não é das melhores, né? Não é das melhores. Vamos ver Campo Novo. Imagina em um ano desse que está atrasado o plantio da soja, a colheita da soja, hein, Cristina? Exato. Eu até fiz algumas simulações do milho, depois se a gente tiver um tempinho eu vou para lá. Olha aqui, Campo Novo, nós estamos aqui. Campo Novo tem uma condição, né, até comecinho de fevereiro, acima de 80%. Uhum. Campo Novo a condição é um pouquinho melhor ainda. Dos 3 que eu fiz, Campo Novo é o melhor. Mas ainda assim, é aquela história, né, Cristina? Se atrasar o plantio da soja, fica cada vez menor o potencial produtivo do milho safrinha também, né? Compromete bastante essa janela. O que você tem do milho aí? Vamos lá? Eu vou voltar aqui no próprio View, só para a gente ver esse ano como tá. Eu vou mudar aqui de cultura. E vamos ver como é que estão nesses locais, né? Vou pegar aqui Mato Grosso, eu fiz, vamos lá. Canarana, coloquei um plantio 5 de março, né? Vamos falar, tá colhendo agora. Vamos ver o que acontece. Deixa eu só ajustar a tela aqui para a gente ver produtividade. Olha só, plantio 5 de março, cultivar, eu coloquei um safrinha 120 dias. Tá? Você vê que sai com excedente. Nós temos aqui 3 estádios com excedente hídrico. Vai até abril essa condição. Vai até abril. E depois, aqui a tendência da meteorologia está apontando para menos chuva. Você vê que aqui não é muito, né? Não começa penalizando muito, já é uma data que normalmente não tem chuva lá. Vamos ver o balanço hídrico? Olha como ele está aqui. Tecnicamente, a gente tem até uma condição menor do que a média, né? A hora que começa a secar, você está vendo aqui, a hora que começa a secar, ele fica menor um pouquinho, né? Então, tem menos chuva, mas em comparação com a média dos outros anos, esse volume menor de chuva é menor, né? Assim, você vê, tá dentro da normalidade mesmo, né? Pelo menos até agora, né? O horizonte está longe, é tendência. A curva dela é a mesma, né, Cristina? A curva é a mesma. Você vê que aqui nós temos data atual, né? Ele pega, como eu tenho aqui 10 dias de diferença, então praticamente isso aqui está no mesmo momento. Você vê isso que a gente está falando, olha, a chuva acompanhou a curva num nível mais alto, né? E dentro da normalidade. Agora, penaliza, é aquilo que a gente falou, a gente analisou a região, né? Março já ela não era tão favorável, né? Nós estamos em Canarana, vamos ver aqui. Olha, tá vendo? Na média dos últimos 5 anos, março o resultado é sempre muito ruim, né? A safrinha aqui, ela tem um bom resultado em janeiro e em fevereiro. Realmente, deixar o plantio para março não é uma opção, não seria uma opção, né? Não seria. Vamos alterar essa data de plantio aqui, ó. Vamos ver que se esse plantio tivesse sido feito em 5 de fevereiro. Vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu ajustar de novo a tela para vocês poderem ver. Uma perda menor, né? Uma perda menor. Muda tudo. E aquilo que a gente estava falando do produtor ele entender como é que o clima está mudando ali dentro da propriedade dele e muitas vezes mudar a estratégia daquilo que costuma fazer. Sim. Muito bom, muito bom. Então, a gente viu o comportamento das chuvas e a possibilidade, a oportunidade de colheita aí nos próximos dias lá na região de Canarana, e a gente viu a Cristina trazendo resultados de um trabalho, um estudo mesmo que ela fez, mostrando uma nova tendência aí para a janela de plantio lá no Mato Grosso. Aparentemente, o melhor momento ele está
se transferindo aí, está se atrasando em relação aos anos anteriores. Pelo menos nos últimos 5 anos tem sido assim, e o que a Cristina analisou de 2000 a 2011 está modificado um pouquinho aí esse início do período ideal de plantio. Vale então você fazer aí a sua simulação, principalmente utilizar os seus números na sua propriedade, que daí você tem um retrato mais fiel do que tem acontecido nos últimos anos, e a partir dessa simulação tomar a sua melhor decisão. Ou diminui o seu ciclo utilizado para soja, ou planta a soja mais tarde e deixa a safrinha, ou utiliza aí uma data anterior, no caso de Canarana dá para se fazer isso, uma data anterior de plantio para a soja, vai diminuir o potencial produtivo, mas você compensa com um bom resultado para o milho lá na frente. Enfim, a estratégia é você que vai adotar a partir das simulações que você pode fazer com o CropView, não é isso, Cristina? É isso, o importante é ter os dados na mão para poder analisar. E é muito simples, viu, Alex? Eu vou aqui para você, eu vou fazer, olha agora, simulador, nós vamos clicar aqui, eu estou no milho, né? Variedade 120 dias, vou escolher poucos anos aqui para a gente ver. Olha aqui, você seleciona a data de plantio, você pode selecionar a data que você quiser. A março, a gente abriu aqui, vamos para o março, um mês menos. Olha o estado, que para o usuário vai aparecer só o dele, né? Eu aqui, para mim, aparece para todo mundo. Vamos ver aqui, vou fazer exatamente o que eu fiz. Vou pegar a Canarana. Solo médio, você pode pôr percentual ou sacas por hectare. Como eu estou falando de forma geral, eu uso percentual. Ó. E é tão difícil quanto isso, Alex, ó, dando resultado. E ele já tem aí o levantamento do que aconteceu nos últimos anos e faz essa comparação para você. Exatamente. Ó. Ele já vai respondendo aqui, preenchendo, o resultado é o mesmo do que a gente viu lá, tá? Mas é simples assim para fazer. E se produtor tem dados de precipitação coletados ou por uma estação ou mesmo por um pluviômetro manual, desde que tenha uma regularidade, pode mandar para a gente e nós inserimos isso na senha dele e ele começa a fazer essas simulações com os dados da propriedade. E é um bom indicador aí, uma boa ferramenta para analisar o comportamento da propriedade, o comportamento das variedades, como elas teriam se comportado, e para ver também como é que o clima vem realmente mudando nesses últimos tempos. Muito bem, fica a dica para você. Quem quiser mais informações, o que faz, Cristina? www.cropview.com.br, clica na tecla experimente, faz seu cadastro e você já pode tanto simular os plantios, quanto inserir uma data de plantio, um cultivar e ver como é que está a produtividade e a previsão e tendência de clima para os próximos dias. E tem aquela facilidade de um mês grátis para testar a ferramenta ainda? Tem sim, está disponível, um mês grátis para poder testar. Legal. Cristina Queiroz, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta. Pessoal preocupado aí com a chuvarada para dar andamento na colheita. Principalmente Matopiba, principalmente Centro-Oeste, enfim, o pessoal está muito preocupado. E, obviamente, o pessoal também está de olho no Rio Grande do Sul para saber o que vai ser dessa safra, hein, Cristina? Tem muita preocupação por lá também, mas parece que as chuvas estão voltando. Semana que vem a gente volta a fazer a avaliação de alguma localidade aí do país. E se você tiver uma sugestão de uma localidade, quiser saber mais detalhes aí da sua propriedade, por exemplo, envia para a gente as informações do local que você está produzindo, a data que você plantou, o solo lá na sua propriedade e também o ciclo, a variedade que você utilizou ou vai utilizar aí na sua produção, pode ser de soja, pode ser de milho também. Cristina, obrigado, viu? Até semana que vem. Eu que agradeço. Bom final de semana. Bom final de semana. Tá aí, então, as informações do CropView. Esse estudo é importante e mostra que realmente uma condição ideal de plantio tem a sua data modificada aí, pelo menos um mês de diferença, pelo menos a média dos últimos anos tem mostrado que isso acontece.
Fica a dica para você, então, prestar atenção. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.